A gente vai seguir agora, já para dando início já ao segundo momento, à segunda palestra, que é a realidade dos vínculos de trabalho na medicina e desafios jurídicos, que vai ser presidida pelo Dr. Eduardo Ginter, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. O Dr. Luiz também ele é coordenador da pós-graduação da Escola Paranaense de Direito, pós-doutor em Direito pela PUC, doutor em Direito pela UFPR e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Boa noite. Está fraquinho esse boa noite, hein, professor Luiz Gustavo? Boa noite. Melhorou bastante. Eu queria registrar aqui o meu agradecimento por estar aqui presente, na oportunidade de conversarmos um pouco sobre a profissão do médico e os vínculos que são decorrentes dessa profissão. Cumprimentar o nosso presidente, o nosso vice-presidente, presidente Dr. Marlos, vice-presidente Dr. Darley, o nosso Zezinho, que já vi aqui, que é Zequinha, que é um personagem importante do sindicato, né? Doutora Cláudia também, e o Dr. Luiz Gustavo, que é o nosso diretor jurídico do Sindicato dos Médicos. Eu também fui formado pela Universidade Federal do Paraná, e da mesma forma que o Dr. Marlos, e penso que é importante a gente, nesse contato, sermos francos naquilo que é importante na nossa profissão e, ao mesmo tempo, os desafios que a vida nos dá no exercício de uma profissão tão complexa como é a medicina. Sempre que eu vou falar alguma coisa, eu sempre lembro que nós todos, estudantes, professores, médicos, advogados, juízes, temos um papel a desempenhar na sociedade. Esse papel eu sempre significo com uma palavra chamada mensagem. Todos nós somos, de alguma forma, entusiastas de recebermos uma mensagem, mas estamos também dispostos a transmitir uma mensagem. E a poesia diz mais ou menos assim: se um dia estiveres disposto a transmitir uma mensagem, que não te detenham o pessimismo, a indiferença, a descrença ou a frieza deste mundo. Se um dia estiveres disposto a transmitir uma mensagem, comunica-a. Comunica-a apesar de tudo, porque uma mensagem é necessária para quebrar um pouco a gélida incomunicabilidade do mundo. Porque o que tens não é apenas posse tua, é recado que pertence a todos e a todos deve ser entregue. Tendo em vista essa ideia de mensagem, eu estava falando com os colegas aí, o presidente, o vice, o nosso doutor Luiz Gustavo, a doutora Cláudia, e estava imaginando o que eu poderia falar assim que pudesse, digamos, de alguma forma ser útil, né? Pudesse representar uma mensagem que pudesse encarregar dessa noite. Eu vou começar falando da primeira mensagem. Quero dizer que essa presença do sindicato aqui é uma das coisas mais interessantes e mais importantes que eu vi nos últimos anos. Essa ligação, essa conexão da atividade sindical com os estudantes, com o diretório acadêmico. Por que isso é importante? Porque já vai mostrando para os estudantes realidades que muitas vezes a gente tem assim uma noção muito vaga. E o sindicato tem a vivência diária, dioturna, do assédio sexual, do assédio moral, do assédio eleitoral, que está acontecendo com os médicos, que está acontecendo com aqueles que vocês serão daqui a alguns dias. Então, esse contato, essa vinculação, essa conexão estabelecida aqui, ela é fundamental, porque daqui a uns dias vocês serão os representantes lá no sindicato. E é preciso dizer que formou-se há algum tempo a ideia ruim de que o sindicato é alguma coisa que não faz bem para a saúde das pessoas. Tá?
porque o sindicato só quer receber dinheiro, porque o sindicato não faz absolutamente nada por ninguém. Então, formou-se uma imagem distorcida da atividade sindical. Por que existe o sindicato? O sindicato é isso que o presidente falou, Dr. Marlos. O sindicato é esta personagem que nos ajuda a encontrar melhor caminho para as soluções dos nossos problemas trabalhistas, para as nossas questões profissionais, que envolvem a nossa carreira. E o sindicato, evidentemente, não pode resolver tudo. Mas ele sim, ele tem noção daquilo que está acontecendo com outras questões, outros problemas, com outros médicos. Não só daqui, mas de todo o país e de fora do país. Então o sindicato, ele é o representante dos médicos. E com essa representação, ele vai ajudar a encontrar a melhor fórmula, a melhor solução, quando o médico está com aquelas dificuldades naturais. Tá? Então, vai ser contratado. Como é que eu vou ser contratado? Que tipo de contratação eu vou ter? Porque uma coisa é aquilo que a gente aprende na faculdade de medicina, outra coisa é aquilo que a gente vai ver lá na vida real, lá fora, especialmente no vínculo profissional que a gente vai ter. E, portanto, é necessário saber como isso vai funcionar. Que problemas a gente pode encontrar? Possivelmente, vocês todos, eu estou chamando de vocês porque são muito jovens, naturalmente, né? Para quem já tem 70 anos, falar com estudantes de 20 e poucos anos é como se estivéssemos falando não de filhos, mas já de netos, né? A ideia sempre é esta. Que vínculos pode ter um médico? Antigamente se dizia que o médico, o advogado, eram os únicos profissionais liberais, efetivos, né? Você saía da faculdade, abria uma porta e montava o seu consultório. Hoje isso praticamente não existe, pelo que sei. Né? Ninguém faz mais isso, e se vai trabalhar na atividade privada de forma autônoma, já se vincula a uma clínica, a um consultório médico de outros, etc. É muito difícil que alguém se arrisque a abrir um consultório solitariamente. Então a autonomia é muito relativa hoje para o médico. E aí que começam a surgir os problemas. Idealmente, a saúde e a educação, elas teriam que ser públicas. Universidades públicas, faculdades públicas, a educação pública. O que aconteceu com a nossa história? Na educação começaram-se a criar faculdades particulares para dar conta de uma demanda que não era atendida pelas entidades públicas. Né? E foram feitas criações de muitas faculdades. Eu mesmo sou professor de faculdade particular. Né? Com muita honra sou professor da Escola Paranaense de Direito, que reúne, né? Tirando o meu nome, reúne os melhores nomes do direito do Estado do Paraná. Mas por que é importante a escola pública? Por que é importante a saúde pública? Porque são dois bens, a educação e a saúde, que não deveria ser possíveis que eles fossem vendidos. E quando eu digo vendido, é assim. Uma faculdade particular, ela vai pagar os professores e vai ter o lucro, e para isso ela precisa cobrar as mensalidades dos alunos. Na faculdade pública, na universidade pública, quem paga isso é a coletividade. Quer dizer, os alunos não têm esse custo, porque quem paga os professores, quem paga os hospitais, teria que ser sempre o sistema público. E nos últimos anos, nós estamos vendo, infelizmente, esse processo de privatização. Criou a ideia de que tudo pode ser privatizado com maiores vantagens para todos nós. Não sei se viram, ouviram, o que aconteceu no Rio de Janeiro esses dias, do exame do HIV. Veja, não podemos culpar a privatização por causa disso, mas talvez, se isso fosse público, talvez isso não tivesse acontecido. O fato é que essa coisa de você delegar uma atividade essencial para o setor privado, você rompe uma barreira que depois é difícil você retornar ao sistema normal. Só que isso nós,
todos, estamos, digamos assim, de mãos atadas porque nós não conseguimos resolver, né? É um problema político. Teríamos que, digamos, começar a trabalhar nisso, pensar numa possibilidade de, com o tempo, isso voltar a ser como era quando nós estudávamos, né? Colégio estadual, Universidade Federal, tínhamos uma perspectiva de que era público porque era aquilo que era o melhor ensino que nós tínhamos na década de 70 no estado do Paraná. Década de 60, 70, 80. Pois bem, quando o médico recebe o seu diploma, ele pensa assim, bom, formei-me em medicina e agora? O que eu vou fazer, né? Normalmente vocês se preocupam com a questão da residência, que é um acréscimo profissional importante, mas aí vem aquela questão que sempre preocupa. Como eu vou exercer a minha profissão? Se vai exercer de forma autônoma, vai abrir um consultório junto com o médico, o colega, etc., tudo bem. Mas, e as perspectivas de você fazer parte de uma universidade, de você fazer parte de um hospital público, de você ser contratado como funcionário médico, funcionário público, estatutário, com garantias profissionais? É uma perspectiva que está desaparecendo. Está desaparecendo porque se imagina que isso não é bom para um Estado liberal, para um Estado que tem que privatizar, que tem que reduzir a máquina pública. Mas nós nos esquecemos que a saúde é um bem que não deve ser vendido. E a partir do momento que a gente privatiza a saúde, nós estamos vendendo a saúde. Nós estamos dando a oportunidade das pessoas ganharem lucros através da saúde. Bom, se você pudesse ser contratado para ser professor universitário por uma universidade pública, ou contratado para ser um médico de um hospital público, você teria garantias que o concurso público lhe daria. Escapando dessa possibilidade, você tem uma perspectiva, que é a mais real, de você ser contratado pela CLT. Ou pelos concursos de fundações que são feitos, às vezes, que lhe dão essa possibilidade de você ser concursado e ser regido pela consolidação das leis do trabalho, ou mesmo na atividade privada, ser contratado por um hospital particular como seletista, empregado de um hospital. O que vem acontecendo? Isso é importante dizer. Se criou nos últimos anos uma perspectiva de que o médico ele é um personagem muito caro para se pagar o valor que ele realmente merece. Então se criou elementos jurídicos para fazer com que ele não possa receber exatamente aquilo que ele merece e que ele seja descartável de forma mais fácil, né? Atribuindo-lhe responsabilidades que ele, na verdade, não teria. Então, uma dessas fórmulas é, por exemplo, para fugir de uma relação de emprego, você criar a figura da pessoa jurídica. Eu tenho um hospital, eu preciso de médicos e eu contrato esses médicos como pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? A pessoa faz uma criação fictícia de um CNPJ, né, que passa a não ser o João, ele passa a ser a empresa X. É ele que trabalha, mas ele tem uma empresa por trás dele que vai proporcionar os documentos de recebimento dos honorários, dos seus salários, dos seus recebimentos. Para quê? Para evitar que esse trabalhador possa ser destinatário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do 13º salário, do férias, enfim, não seja empregado. O objetivo é fazer com que esse médico não seja empregado, porque para a empresa isso poderia representar um risco, um custo. Pois bem, nós na Justiça do Trabalho, durante muitos e muitos anos, reconhecíamos que essa forma de contratar um médico pelo regime da pejotização, da pessoa jurídica, era normalmente fraudulento, porque este trabalhador, este médico, ele, na verdade, ele não era uma pessoa jurídica, ele era uma pessoa física. Ele tinha horário para trabalhar. Vou dizer aqui, em síntese, os requisitos que alguém tem para ser empregado, né? Você tem que ser uma pessoa física,
você tem que prestar os serviços por você próprio, intuito persone, não pode mandar outro fazer o serviço no teu lugar. Você recebe um salário, onerosidade para trabalhar. Você atende uma finalidade essencial daquela empresa que você está trabalhando e, finalmente, você recebe ordens para você cumprir uma determinada tarefa. Você é um empregado. Por exemplo, um hospital que atende emergência. O médico, ele atende aqueles plantões e ele é chamado quanto o hospital precisa. Ele está à disposição da empresa. Sendo pessoa jurídica, a empresa deixa de pagar ele 13º, deixa de pagar férias, deixa de pagar horas extras, deixa de pagar fundo de garantia, sob a suposição de que ele é uma pessoa jurídica. Só que a pessoa jurídica é uma fraude. É uma fraude. O que ele é, na verdade, ele é empregado. E nós, da Justiça do Trabalho, víamos reconhecendo isso com certa tranquilidade durante muito tempo. Até que as mudanças legislativas e do Supremo Tribunal Federal deram um encaminhamento diferente. Primeiro, reconheceram que a terceirização ela não é mais apenas da atividade meio, mas também pode ser da atividade fim. Isso significa, a terceirização, que eu posso contratar uma empresa para prestar serviços de qualquer tipo. Antigamente era serviço de limpeza, serviço de vigilância, que era um serviço que a empresa não era a atividade principal da empresa. Então se contratavam esse tipo de atividade por empresa terceirizada. Quer dizer, contratava a empresa terceirizada e essas pessoas empregadas da empresa terceirizada vinham fazer o serviço na empresa tomadora. Hoje o Supremo Tribunal Federal admite, através da lei que foi votada pela reforma trabalhista, que a terceirização pode ser de qualquer atividade. Então, por exemplo, numa universidade, teoricamente, a empresa pode contratar uma empresa para ceder professores, para fornecer professores. Então, veja assim, Universidade X, você vai verificar os professores, todos os professores são contratados através de uma empresa terceirizada. Quer dizer, é uma universidade que não tem professores contratados, ela contrata uma empresa terceirizada para fornecer professores. Ou seja, é um desvio total da ideia de terceirização. A terceirização era para atender uma necessidade que a empresa eventualmente não podia dar conta. Num consultório médico, você precisa de serviços de tecnologia, serviços de limpeza, essa coisa toda, que dá para dar conta da clínica, do consultório. Você contrata uma empresa para fazer isso, para não ter que contratar o trabalhador diretamente. Mas numa escola, você vai fazer propaganda da escola de professores que não são seus professores, eles são professores de uma empresa terceirizada. E o Supremo levou isso ao limite, porque um médico pejotizado, tem uma pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho reconhece que ele é empregado porque foi fraude aquela pejotização, aquela pessoa jurídica não existe, porque para nós o contrato que vale é o contrato realidade, não é a forma que vale, é aquilo que de fato aconteceu. E ele de fato não era uma pessoa jurídica, ele era, na realidade, uma pessoa física que prestava serviço como empregado. Aí o Supremo vem dizendo, em algumas decisões, que este trabalhador, ele é pejotizado, e acrescenta ainda que ele é justificada a contratação dele porque ele é terceirizado. Num equívoco flagrante que o Supremo Tribunal Federal faz, porque não se trata de terceirização. Porque o vínculo aí é direto do trabalhador com a empresa. E aí, não reconhece a relação de emprego. O que está em jogo aí? Não é só a Justiça do Trabalho que está em jogo, somos nós. Porque a Justiça do Trabalho é um órgão do Estado. Quem perde quando a Justiça do Trabalho não funciona, quando a Justiça Federal não funciona, quando a Justiça Civil não funciona, não é a Justiça. Quem perde somos nós, que somos destinatários da Justiça. E aí tem um detalhe que é significativo. Porque quando isso começou a acontecer, as pessoas começaram a pensar assim, pô, mas não, então não adianta a gente dar essa decisão porque o Supremo
vai continuar dizendo que o PJ não tem direitos de empregado e ponto final. Mas acontece que lá no Supremo Tribunal Federal tem ministros que pensam diferente. Então, aqui e acolá surgiram decisões que reconheceram que a decisão da Justiça do Trabalho estava correta. Antigamente isso demorava 10, 15 anos para ser resolvido. Hoje tem um fenômeno jurídico que se chama reclamação constitucional, que um processo vai direto para o Supremo e um ministro, numa canetada, ele diz é ou não é. Volte, você disse que é empregado. Volte lá e decida que não é empregado, porque você disse que é empregado e não é empregado. Mas já há decisões do Supremo Tribunal Federal mantendo em reclamação constitucional, negando a reclamação constitucional, promovida pelas empresas, dizendo que aquele empregado contratado como pessoa jurídica, ele é empregado e não autônomo. Ele não é uma pessoa jurídica, ele é de fato um empregado porque as características da atividade dele se assemelham, são idênticas àquilo que faz um empregado. E eu sempre digo, né, que a justiça ela vai recebendo o influxo e a força da comunidade, né? As coisas mudam, né? Há um filme na Netflix, não sei se alguém aqui assistiu, que se chama Loving. Loving. A gente pensa que é o Loving de amor, né? Mas o Loving aí é do sobrenome do personagem do filme, que trata de um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Num determinado estado americano, não podia um homem branco casar com uma mulher negra e vice-versa. Era proibido. Aí um casal foi casar num outro estado e voltou casado para o estado de origem. E foi perseguido pela polícia, foi perseguido pela comunidade e tiveram que sair dali. E foram morar num outro estado. E nesse estado, a mulher descobriu que poderia fazer uma reclamação por um organismo lá, que na época era do Robert Kennedy, que era secretário da Justiça, ministro da Justiça dos Estados Unidos, que ele podia reclamar lá, porque eles estavam mexendo nesse assunto. Ela mandou uma carta, a mulher mandou uma carta, que era negra no filme, mandou uma carta e um belo dia recebe um telefonema do escritório do Robert Kennedy dizendo o seguinte: olha, nós não podemos fazer nada, mas tem uma ONG, tem um setor aí, uns advogados que estão trabalhando nisso para mexer nesse assunto, porque se trata de reconhecimento da Constituição americana e de recuperar aquilo que diz uma emenda, que todos são iguais. Ela achou aquilo interessante, o marido não queria ir, mas foram junto para conversar com os médicos, com os advogados, e os advogados aceitaram a causa e, depois de algum tempo, conseguiram que a causa fosse levada ao Supremo Tribunal Federal. E lá no Supremo Tribunal Federal foi anulada, declarada inconstitucional, a lei que não permitia o casamento de brancos com negros. Isso levou anos. Um sofrimento inimaginável. Mas aconteceu. Então, o que eu penso, e acho que isso está um pouco dentro dos médicos e das médicas, que a gente tem que trabalhar com esperança. Porque se a gente imagina que o mundo que está à nossa volta é cheio de problemas e a gente não consegue resolver esses problemas, eu acho que nem a própria medicina nos dá prazer de ser exercida. Porque o que é a medicina? É resolver os problemas que vão surgir no dia a dia, problemas graves, difíceis de resolver, ao qual o médico precisa dar aos pacientes esperança. Então, se nós da justiça, do sindicato, da advocacia, não tivermos esse sentido de esperança, eu penso que dificulta muito a nossa vida, né? E não nos traz aquilo que nos ajuda, né, a levantar todo dia, né? Aquela ideia de que nós podemos fazer alguma coisa por alguém. É isso que o sindicato faz. É isso que o sindicato faz. E é isso que nós todos, em princípio, devemos fazer. Eu tenho acompanhado o trabalho do sindicato e tenho percebido que há uma busca por melhorar as condições de contratação dos trabalhadores, e agora com a fundação, né, que é uma fundação importante aqui do município, da região, que conseguiu
articular, através de ações judiciais, uma contratação que seja uma contratação mais razoável, através de concurso, através de garantias, né, e que possam, digamos, estabelecer um padrão mínimo para os médicos. Então, nós temos que nos tomar cuidado, eu digo isso com bastante tranquilidade, com esses contratos que muitas vezes podem nos levar para dificuldades adicionais. Eu ouvi aqui, por exemplo, a história dos contratos de sociedade, né? Que é aquela história de um dono de uma clínica, de um hospital, contrata as pessoas, os médicos, para ficar com um percentual pequeno na sociedade, e ao invés de pagar ele como empregado, paga em valores de resultados pro labore, como se ele fosse efetivamente sócio, que ele não é. E aí vem a história do princípio da primazia da realidade. É um contrato que não vale como contrato porque ele não confere com a realidade dos fatos. E aí, muitas vezes, quando essa sociedade vai mal, esse cotista pequeno fica responsável por dívidas daquela empresa que, de repente, vai mal e acaba tendo problemas econômicos terríveis. Então, sempre é importante cuidar na hora da contratação, porque sobre nós, chamados profissionais liberais, né, da área do direito, da área da medicina, sempre tem aquela maldição de que nós sabemos ler e escrever, que nós não podemos dizer que não sabíamos, né? Então, ainda no Supremo Tribunal Federal, hoje eu li uma decisão, o ministro lá dizendo assim, não, mas o médico não pode alegar que não sabia que estava assinando o contrato de pejotização. Ele não pode dizer que não sabia que estava sendo terceirizado. Então, há essa preocupação de que a gente não comece a assinar documentos sem ler e depois a gente dizer, não, mas eu não sabia o que estava assinando. Porque o médico, em princípio, ele tem que saber o que está assinando, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Eu lembro, eu fui um tempo advogado antes de ser juiz, eu lembro que no meu escritório apareciam as pessoas para se defender de cobranças de nota promissória. E as pessoas diziam assim, mas doutor, eu assinei e a nota promissória estava em branco. Eu assinei o cheque, mas o cheque estava em branco. Eu sempre dizia, mas se você assina em branco, você está admitindo que a pessoa possa preencher o cheque, possa preencher a nota promissória. Isso hoje já não é uma coisa comum, né? Mas a gente não pode assinar um contrato em branco. A gente até faz isso no banco, né? No banco a gente faz, né? Para rimar branco com banco, mas na verdade não se deve assinar documento em branco. Então eu queria deixar essa mensagem aqui, né? E ratificar a importância de nós termos o sindicato aqui disponível, né? Essa conexão, essa ligação, né? A profissão da medicina, o médico, é uma profissão maravilhosa, mas infelizmente vocês terão pedras no caminho. Não só na profissão, que já é por si complexa. Vocês terão pedras no caminho no exercício profissional, na parte técnica, contratual. E ninguém melhor do que o sindicato e o seu advogado, os seus advogados, para orientarem para que vocês errem menos. Nós todos erramos muitos na nossa vida, muito. Mas se a gente se cuidar, a gente erra menos. E o segredo é isso, é errar menos. Todo dia a gente erra, né? Todo dia a gente erra. Mas se a gente se cuidar, a gente pode errar menos. E essa questão contratual é uma questão sensível. E eu não tenho aqui uma pedra filosofal para dizer, façam assim e vocês não terão problemas. Infelizmente, o nosso mundo conturbado hoje, nós não temos certezas jurídicas e previsibilidades. O que se faz é, um dia pelo outro, verificando qual é o melhor caminho. Penso que é isso que nós podemos e devemos fazer. Muito obrigado pela atenção.